Fala galera, saudações vascaínas, vamos começar aqui mais um pós-jogo. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos falar desse Botafogo 2, Vasco 0, aqui no estádio Newton Santos. Botafogo venceu o Vasco e o Vasco segue afundado aí na zona do rebaixamento. Primeiro, vou dar uma explicaçãozinha aqui, porque provavelmente você vai estar se perguntando, como que o Juninho tá no Newton Santos, o que aconteceu, a torcida do Vasco não tá punida, não podia a torcida do Vasco, ele foi de infiltrado? Não tem nada de infiltrado, né? Eu sou jornalista, então eu posso estar aqui, tenho a minha credencial, só que geralmente eu vou para os jogos na torcida, porque gosto de ficar no meio da torcida, gosto de ficar no meio do povão, gosto de assistir o jogo na arquibancada ou na social de São Januário, mas como agora tem a punição, né? Eu resolvi utilizar aqui a minha credencial para estar presente na partida e fazer essa cobertura também do estádio, porque eu acho que é importante trazer para você o clima, né? O que a gente sente aqui no estádio, vendo o jogo em loco, etc e tal. Peço um pouquinho de desculpa pelo barulho, tem outros jornalistas aqui ao lado trabalhando, né? Tem o pessoal da rádio aqui acima que está, enfim, repassando ali também os gols para os seus ouvintes, mas vamos tentar aqui entregar esse pós-jogo da melhor forma possível. Cara, eu não vou dizer para você que eu estou decepcionado, eu acho que eu já falei isso em diversos vídeos depois do jogo no canal, porque a gente só pode dizer que se decepciona quando a gente está esperando alguma coisa, né? Você está esperando alguma coisa e aquela coisa não vem e você acaba se decepcionando. Não é o caso, porque nos últimos jogos do Vasco, sinceramente, a gente já vai assistir não esperando absolutamente nada do time. Enfim, como eu ia dizendo, não dá pra dizer que eu tô decepcionado, porque a decepção só acontece quando a gente tá esperando alguma coisa, e mais uma vez eu não tava esperando nada desse time do Vasco. E sinceramente, eu acho que é até injusto chegar aqui e criticar o William Batista, que é o treinador interino, de certa forma botar a responsabilidade do que está acontecendo, do que o Vasco está passando, de mais uma rodada afundado na zona do rebaixamento, de colocar essa culpa exclusivamente nos jogadores. Eu acho que a culpa maior está em quem montou esse elenco, e isso eu já venho falando também em diversos vídeos, né? Eu acho que a responsabilidade é de quem montou esse time e achou que esse time fosse ser o suficiente para disputar 1/3 do Campeonato Brasileiro, né? Que hoje a gente chega na 13ª rodada do Campeonato de 38, a gente está com 1/3 de campeonato e o Vasco conseguiu incríveis 9 pontos, talvez seja a pior campanha da história do Vasco. Então, assim, para conseguir uma campanha tão ruim, algo tão catastrófico, igual eles estão conseguindo, tem que ter muito esforço de incompetência, assim, é muita incompetência, é fazer abaixo do mínimo, é fazer abaixo do mínimo. Que inacreditável o que o torcedor do vascaíno tem que passar. Hoje, o estádio aqui, lotado, né, de botafoguenses, tinha alguns vascaínos ali infiltrados também, alguns me reconheceram, deram um alô, falaram comigo, a galera assistindo na maciota, porque o torcedor vascaíno é isso também, né? O torcedor vascaíno não abandona, tá sempre presente, tá sempre dando um jeito de estar perto do time, mesmo na teoria não podendo. Alguns vieram aqui, se comportaram. A relação também da torcida do Botafogo com a do Vasco é uma relação amistosa, uma relação tranquila. A torcida do Botafogo também, alguns torcedores que me reconheceram, falaram comigo de boa, enfim, é uma relação bem tranquila. Mas confesso que em alguns momentos eu fiquei olhando assim, né, a festa da torcida do Botafogo, o momento que eles estão vivendo, e acho que eles merecem demais esse momento que eles estão vivendo. A torcida do Botafogo é uma torcida extremamente sofrida, né? Assim como a torcida do Vasco. Então esse momento que eles estão vivendo, a gente acaba se colocando no lugar, né? Falando, pô, os caras merecem isso aí que eles estão passando, e queria que fosse eu, né? Queria eu estar vivendo esse momento, liderando o Campeonato Brasileiro, vencendo mais um clássico, lotando estádio, fazendo uma bonita festa, enfim. Mas infelizmente não é. Nossa realidade é completamente diferente, nossa realidade é completamente oposta. Então o Botafogo está vivendo esse momento porque teve competência, porque tem uma equipe de scout que é muito boa, que conseguiu garimpar bons jogadores, conseguiu trazer um Tiquinho Soares, conseguiram pegar um Adrielson, conseguiram pegar um Segovia, que é um jogador que ninguém conhecia na América do Sul, jogador que é franzino, baixinho, e o Vasco vai e paga 20 milhões no Morediano, o Vasco vai e paga 10 milhões num Capasso. O Vasco gastou 120 milhões, pelo menos na teoria gastou, né? Porque a gente vê notícias também que parece que está tudo atrasado, não está pagando rigorosamente em dia, mas na teoria o Vasco gastou mais de 120 milhões e não conseguiu montar um time que faça um campeonato brasileiro no mínimo, minimamente decente. E agora a gente tem uma janela de transferências que abre amanhã,
E até o momento que o Vasco tem de fechado é Medel, Serginho e Maicon, que sinceramente não vão mudar o patamar do time do Vasco. Sinceramente, até acho que podem ajudar, porque o que a gente viu hoje aqui e o que a gente vem vendo, qualquer um que chegar parece que vai conseguir ajudar, porque o nível é igual ou superior o que está aí. E pelo que a gente tem visto, das especulações, dos nomes que já foram contratados, cara, o nível não vai mudar muita coisa para a sequência do campeonato, não. Complicado, complicado. Agora, falando do jogo, aconteceu basicamente o que todo mundo já esperava, quem acompanha o Vasco. Acho que não esperava nada de diferente disso. Eu até acho que o Vasco conseguiu evoluir um pouquinho com o treinador William Batista. Hoje o Vasco é uma equipe um pouco melhor do que era com o Maurício Barbieri, mas ainda não é o suficiente, longe disso, longe de ser o suficiente, muito longe de ser o suficiente. E que amanhã, quando a janela vai abrir, que amanhã o Vasco já tem um treinador definido, porque também não dá para continuar com o William Batista, que é um bom treinador, nas categorias de base do Vasco, estava invicto. Hoje foi a primeira derrota dele como treinador desde que chegou ao Vasco. Mas é óbvio também que vai perder, não dá para botar a responsabilidade nele. Ele tem um time que é muito inferior ao seu adversário, então é só se ele fizesse milagre mesmo. Mas que a partir de amanhã o Vasco já tem um treinador definido, que o Vasco vai buscar alguém que consiga tirar mais desses atletas, que o Vasco a partir de amanhã já começa a procurar jogadores para tentar salvar a equipe dessa situação, salvar o clube dessa situação, que é constrangedora, é constrangedora. A gente vê aqui os amigos jornalistas também que cobrem o Vasco, todo mundo com cabisbaixo, assim, sem conseguir ver algo de positivo no que está aí dentro. E agora, a incompetência é muito grande, O Vasco estava com o Maurício Barbieri na Berlinda, pelo menos desde o jogo contra o Flamengo. E antes disso, já estava ali, no momento que todo mundo já queria a demissão do treinador. Então, teve o jogo contra o Flamengo, que o Vasco leva 4-0 no primeiro tempo. Depois teve o jogo contra o Internacional, que o Vasco perde de novo. E ali já era para ter acontecido a mudança de treinador. Eles esperaram ter aquela confusão em São Januário, esperaram a torcida se revoltar para finalmente demitir o treinador. Poderia ter sido demitido antes. Tiveram 10 dias ali para pensar num novo treinador. Não pensaram. E aí o Vasco, depois que perde para o Goiás, troca o técnico. E agora já tem aí praticamente 2 semanas que o Vasco está sem treinador e os caras não têm convicção no novo nome. Cara, dá a impressão que tá tudo largado. Dá a impressão que quem tá lá tá completamente perdido. Porque não é possível. Todo mundo sabia que o Barbieri não ia terminar o Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabia que o Barbieri estava sempre na Berlinda e uma próxima derrota ocasionaria a demissão dele. E ninguém pensou no substituto? Deixar para pensar depois, agora, com o campeonato andando. E não dá para também depois chegar, como eles costumam fazer isso, né? Não sei como tá na coletiva, mas aí falam que o time está evoluindo. O time está evoluindo desde a primeira rodada, ele já está na 13ª. Talvez até a 38ª o time consegue uns 3 empates. O campeonato está passando, não tem mais tempo de evoluir, não tem mais tempo de nada. É mudança brusca, é cortar o que está acontecendo e começar meio que do zero, uma outra rota, com um novo treinador, com novos jogadores, enfim. Mas como eu já disse anteriormente, não acredito que quem tem essa missão de tentar corrigir essa rota se tem competência para corrigi-la. De verdade, eu não tenho esperança alguma de que quem nesse momento tem a caneta para mudar a situação, que vai conseguir mudar a situação. Mas é isso, a gente segue ao lado aí do Vasco, né? Pelo Vasco, pela camisa do Vasco, porque diretoria, enfim, quem montou esse time, quem montou esse papelão que a gente está vivendo, merece ouvir tudo que ouviram aqui hoje. De Vasco vai jogar a Série B, de 1-1 segunda divisão. Eles merecem ouvir isso. A gente não, torcedor, quem cobre o Vasco não. Mas eles tinham que botar eles ali no centro do campo e deixar a torcida do Botafogo gritar para eles. Vai jogar a Série B de novo, 1-1 segunda divisão. Mas sabe qual é o problema? Eles não sentem. Para eles tanto faz. Se o Vasco cair, ano que vem eles estão em outro lugar, estão em outro clube, estão ganhando dinheiro em outro lugar. Agora, o torcedor vai continuar aqui, colhendo os frutos do trabalho podre deles. O torcedor vai continuar aqui, sofrendo, se estressando, ano que vem talvez tendo que encarar mais uma Série B, enquanto eles já estarão em outros lugares exercendo a sua profissão em outro clube. Mas enfim, é isso. Seguimos, não tem muita coisa mais para falar também não. Um abraço aí, saudações, deixa o seu comentário, até a próxima.